Salve, salve, leitor e leitora! Aqui quem vos fala é a Prof. Maria. Bem-vindos a este podcast que vai te deixar muito, mas muito inteligente mesmo, em apenas 7 minutos. Já deixa o seu curtir e o seu coraçãozinho nos comentários e envia para o seu amigo ou amiga que ama livros. Agora vamos escutar a minha querida Ana e o meu amigão Diego. Então já prepara o café, suco ou aquele chimarrão, que depois da vinheta já começa. Ah, e antes que eu me esqueça, se quiser ouvir falarmos daquele seu livro preferido ou aquele que não conseguiu entender, deixa o nome nos comentários. Um beijão. 7 minutos pra mudar o dia no compasso da sabedoria. Um programa pra quem quer pensar, ficando esperto. Bora começar. Em um mundo estilhaçado pela guerra, sabe? Onde a vida parece valer quase nada. Será que o amor pode ser um refúgio? Ou é só, sei lá, mais uma ilusão prestes a quebrar? Hoje a gente mergulha em Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. É uma visão bem crua da Primeira Guerra lá no fronte italiano, tem muito da experiência do próprio Hemingway ali, e aquele estilo dele, seco, direto. Exato. E essa crueza é fundamental, né? Não espere uma história de herói clássico. Hemingway mostra a guerra como ela era, ou como ele a sentiu. Puro caos, desumanização, uma sensação de inutilidade para quem tá lá no meio. E é nesse cenário, nesse lodo todo, que nasce uma paixão. Uma paixão bem intensa, quase desesperada, entre o Frederick Henry e a Catherine Barclay. E o nosso objetivo aqui é justamente tentar entender como Hemingway costura essas duas coisas, né? A brutalidade da guerra, do fronte, e a intimidade quase febril desse amor. O Frederick, aquele americano que dirige ambulâncias para o exército italiano, e a Catherine, a enfermeira inglesa, que já carrega as próprias dores, as próprias perdas. Como que isso se sustenta? Ok, vamos fundo nisso. No começo, parece quase um jogo, né? Um flerte para talvez espantar o tédio, o horror ao redor. Talvez comece um pouco assim, sim. Mas o ferimento do Frederick quando ele é atingido em combate, isso muda a dinâmica toda. A recuperação dele, lá em Milão, acaba aproximando os dois de um jeito muito mais forte. O relacionamento vira tipo um espaço seguro, uma tentativa de normalidade ali no meio. E aí vem a gravidez da Catherine, que é um segredo, né? É uma esperança, claro, mas também um peso enorme, uma vulnerabilidade, ainda mais naquele contexto de destruição iminente. Inclusive, as notas que a gente tem sobre o livro mencionam essa preocupação dela com o próprio corpo, o efeito do álcool. Isso revela bem essa tensão constante, sabe? E a realidade da guerra não demora para voltar com força total. A retirada de Caporetto, um desastre, né, que simplesmente desmantelou a disciplina do exército italiano. Isso muda tudo. O medo vira uma epidemia. Oficiais sendo executados sumariamente por qualquer suspeita, às vezes por puro pânico dos superiores. O Frederick vê isso de perto. Vê como a morte ali é arbitrária. Sim, e essa experiência o leva ao limite, né? Quando ele mesmo é ameaçado pela polícia militar naquela ponte, confundido com desertor, com traidor no meio da confusão toda. Ele não pensa 2 vezes. Ele deserta. É um rompimento não só com o exército, mas com a ideia da guerra em si. Ele busca o que o livro chama de uma paz em separado. A fuga para a Suíça com a Catherine remando debaixo de chuva é a imagem perfeita dessa busca por um santuário. O que nos leva direto para os dilemas do livro, né? A guerra como essa força externa, implacável, esmagadora. E o amor como um escudo. Mas será que é um escudo que funciona mesmo? Até onde vai a lealdade? Ao dever? Aos companheiros que ficaram? Ou a lealdade é ao amor, à própria sobrevivência? Essa tensão tá ali o tempo todo. A tal honra militar meio que se dissolve frente à necessidade básica de sobreviver. E a busca por um sentido individual num mundo que parece ter perdido completamente o rumo, né? A felicidade que eles tentam construir parece tão frágil, sempre com a sombra da guerra, da perda por perto. É quase como se eles mesmos soubessem que aquilo é temporário. Você fala em temporário, mas
Existe uma intensidade nesse amor que parece quase desafiar a própria guerra. Nos diálogos deles, na ternura que existe ali, não tem uma forma de rebeldia contra essa desumanização toda, uma afirmação da vida. Sem dúvida, existe essa afirmação sim. Mas o que eu acho fascinante é como Hemingway coloca isso lado a lado com a realidade brutal da guerra. Sem filtro, sabe? É lama, são ordens sem pé nem cabeça, é medo constante, são mortes estúpidas como a do Ayman, o motorista. A desilusão do Frederick é total. Então a fuga para a Suíça é também uma fuga dessa falência moral, dessa descrença absoluta. O amor é intenso, sim, muito. Mas talvez seja intenso justamente porque está cercado pela morte por todos os lados. Uma tentativa desesperada de conexão, talvez. Para combater aquela solidão extrema do fronte. E da própria condição humana, no fim das contas. Exato. E se a gente conecta isso tudo, né, a Suíça vira esse microcosmo de paz que eles tentam criar ali, só para eles, mas a vulnerabilidade continua lá. O medo que a Catherine tem da chuva, por exemplo, é quase uma premonição, né? Mostra que a ameaça, mesmo que simbólica, ainda está presente. A paz é precária. Sempre. Tem uma passagem do livro que, para mim, resume bem essa visão endurecida, quase fatalista. É o Frederick pensando, né? Algo como: o mundo quebra todo mundo e depois muitos ficam fortes nos lugares quebrados. Mas aqueles que não se deixam quebrar, ele mata. Mata os muito bons, os muito meigos e os muito bravos imparcialmente. Se você não pertence a nenhuma dessas categorias, ele vai matá-lo também, mas não haverá pressa especial. É uma constatação bem sombria, que nasce direto da experiência, né? Da perda, do trauma. Sugere que o sofrimento, essa quebra que ele fala, é universal, é inevitável. Ninguém sai ileso. A questão não é se o mundo vai te quebrar, mas talvez como você lida com isso depois. Ou se você sobrevive a isso, né? Então, o que fica de adeus às armas? Para mim, é essa tensão constante entre o desejo individual de amor, de paz, e a realidade esmagadora de um mundo em guerra, um mundo violento. Fica uma pergunta bem incômoda sobre a possibilidade de se construir algo que dure, no meio dos escombros. Pois é, e talvez a provocação final seja essa mesma. Qual é o preço de sobreviver? Essa paz íntima, essa tal paz em separado, ela pode realmente existir, florescer quando tudo ao redor está desmoronando? O que sobra quando as armas finalmente silenciam, mas a perda continua ecoando dentro da gente? São questões que ficam vibrando, né? Muito depois que a gente fecha o livro. Continuem com a gente para mais análises como esta.